Como programar? O programador deverá ter conhecimento de lógica, mais linguagem de computador, para gerar um programa. Lógica de programação e codificação são as técnicas que o programador deverá dominar para implementar esse programa. O objetivo principal da lógica de programação é tornar claro e de forma direta as etapas necessárias para suporte ao processo de resolução de problemas computacionais e implementação de programas. O programador deverá estar preparado para fazer a análise, identificação e solução de subproblemas e a síntese, união das soluções para compor a solução final. A análise depende muito da capacidade de interpretação de texto. A síntese depende da forma como o resultado é apresentado, seja em fases ou em resumo único. A ferramenta principal utilizada para expressar a lógica computacional é o algoritmo. A codificação é a transposição do algoritmo para uma linguagem de programação. Análise do problema. Antes da análise, o programador deverá entender o funcionamento do computador e ou sua arquitetura, de forma a fazer uma analogia de seu processamento com a forma humana de raciocinar e resolver o problema. Um programa deve estar alinhado à forma do computador trabalhar com as informações. Um programa deve estar alinhado à forma do computador trabalhar com as informações. Fases para análise do problema. O resultado da análise será uma síntese, como uma adaptação do texto. O problema deverá ser separado em módulos de entrada, processamento e saída, de acordo com o funcionamento do computador. A análise deverá seguir as seguintes etapas. A análise deverá seguir as seguintes etapas. Técnica top-down, utilizada para apresentar o problema partindo da definição do objetivo geral para os específicos. Esta técnica é o passo inicial para a compreensão do problema. O objetivo geral é associado ao resultado final do programa, ou módulo de saída. Com o módulo de saída, identifica-se as operações do processamento, de lógica e de aritmética, que gerarão as informações para a saída. O módulo processamento será alimentado pelas informações de módulo de entrada. Finalmente, o módulo de entrada fornecerá as informações para o processamento. O texto do problema apresentará informações explícitas, normalmente associadas a verbos ou ações, e informações implícitas, deduzidas pelo leitor. O método de dedução terá por base o conhecimento matemático e o lógico. O fluxo das informações entre os módulos obedece ao funcionamento de um computador. Todas essas informações que compõem os módulos deverão ser armazenadas em memória através de variáveis. Adaptação do texto. Uma adaptação do texto é feita aos módulos de entrada, processamento e saída. Problema ou enunciado. Faça um programa que some dois números. Objetivo geral. Partindo da técnica top-down. Somar dois números. Informação explícita. Módulo de saída. Imprimir soma. Ações ou informações explícitas. Fazer e somar. Módulo de processamento. Informação implícita. Soma é igual a mais B. Módulo de entrada. Receber informação A e B. Síntese do problema. Após envolver os módulos da forma inversa ou ao funcionamento do computador, ou seja, saída, processamento e entrada, um novo texto apresentará a ordem correta do funcionamento do computador e o programa deverá seguir o roteiro de execução ou o algoritmo a seguir. Entrada, ele vai primeiro ler o A, ler o B, depois vai fazer o processamento, a soma, a variável soma vai receber A mais B, e a saída será imprimir a soma. Adaptação do texto. Uma adaptação é feita aos módulos de entrada, processamento e saída. Problema anunciado. Faça um programa que some dois números.
Com base nesse texto, nós vamos implementar agora o objetivo geral. Qual seria o objetivo geral desse programa? Né? Objetivo geral, somar dois números. A informação está explícita, ele está no texto, somar dois números. Como o programador já sabe que tem que somar dois números, o que ele vai fazer? O módulo de saída, sabe que o resultado é o módulo de saída, então é imprimir a soma. Ele vai mostrar a soma, o programa. Vamos agora passar o processo de dedução. A soma ela não está explícita no texto. Então, o que o programador tem que ter? Conhecimento matemático sobre soma, operação aritmética da soma. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, antes da saída, processar a soma. Então, ele vai fazer a soma. Tá claro? Então, módulo de processamento que é anterior à saída, quer dizer, antes de fazer a soma, ele tem que montar a equação. Então, soma vai receber é igual a A mais B, ou seja, soma recebe A mais B. Módulo de entrada. O módulo de entrada, o que ele vai fazer? Para ele chegar para a soma, ele vai precisar do A e do B. Então, se ele vai precisar do A e do B, computador, o programador vai ter que fazer com que o computador receba a informação A e B. Finalmente, a síntese do problema. Após desenvolver os módulos da forma inversa ao funcionamento do computador, ou seja, nós desenvolvemos primeiro, saímos do objetivo geral para a saída. Com base no objetivo geral de saída, nós deduzimos que precisávamos ter as variáveis, o cálculo da soma no processamento, e esse processamento vai precisar das informações dos dois números, também do módulo de entrada. Então, um novo texto apresentará a ordem correta do funcionamento do computador, e o programa deverá seguir o roteiro da execução do algoritmo a seguir. Então, para o programa funcionar, ele vai seguir a ordem correta do computador. Ele vai ter uma entrada, que nós definimos que é ler A e ler B, ou receber A ou receber B. Depois vai vir um processamento, ele vai guardar nessa variável soma o valor de A mais B, e ao final, na saída, vai imprimir a soma. Aqui na codificação, o que é a codificação? A codificação é você transformar o seu algoritmo, né? Seu algoritmo, que tem aquela sequência toda, né? Depois de você analisar o problema, né? Em passar para uma linguagem. Depois que ele tem a lógica pronta, o que você faz? Você vai aqui, ó, observar que já está o código pronto aqui, ó. Você transformou para a linguagem, o que você vai fazer? Você vai codificar, depois vai compilar e gerar o executável. Como é que a gente gera o executável? Então vamos aqui. Então vou soma dois números, ponto C. Né? C. Vamos aqui. Salvei. Vamos ver agora se ele vai executar direitinho. Que tem que... Vou corrigir aqui, né? Faz parte, né? Sempre tem que ter atenção, conferir antes de ganhar tempo, né? Salvou. Aí você vai exportar código C. Exportou. Né? Aí o que você faz? Eu aqui no Linux, eu vou aqui, ó, abrir o terminal, né? Vou compilar o somar. Compilei sem erro, vou executar. Entrei com o primeiro número 2, o número 5 e a soma é 7. Certo?